para o nosso bem. Por isso que ele diz: esse coração tem o desejo único de louvar o Pai e de nos dar o maior bem. Por isso convém amá-lo, faz bem para nós amá-lo. No coração de Jesus estão concentradas todas as perfeições e virtudes. Um amor ardentíssimo a Deus, seu Pai, unido à mais profunda humildade e reverência. Acha-se tudo o que possa haver de amável. E Santo Afonso ele faz uma comparação com a nossa realidade. Uns são atraídos ao amor pela beleza, não é assim? Outros pela inocência, outros pela convivência com alguém, começam a amar, outros pela devoção. Mas se houvesse uma pessoa que em si reunisse todas estas virtudes e outras mais, todas as virtudes na verdade, quem poderia deixar de a amar? Como nós podemos deixar de amar Jesus, se nele, o seu coração, estão contidas todas as virtudes, todo o amor? Nosso amor, ele é incompleto. Nós temos dificuldade de nos entregarmos totalmente ao amor. Mas mesmo assim tem gente que nos ama. Imagina o amor de Jesus, que nos ama se entregando totalmente por nós. Como não amar um coração assim? E Santo Afonso vai continuar: se soubéssemos que longe de nós reina um monarca famoso, humilde, afável, piedoso, cheio de caridade, manso para com todos os benfazejos, até para com os que lhe fazem mal, mesmo sem o conhecermos e termos que ver com ele, seríamos cativados pelo seu amor e constrangidos a amá-lo. Então é muito forte essas expressões de Santo Afonso, né? Se nós conhecêssemos alguém que amasse tanto neste mundo, né, uma pessoa assim, né, uma figura, por exemplo, podemos até colocar a figura do Papa Francisco em nossos tempos, alguém que nos atrai, não é verdade? Porque ele é um homem de amor, um homem que ama, um homem que quer o bem de todos. Nós, como diz Santo Afonso, somos constrangidos a amá-lo. Imagina o coração de Jesus. Então eu quero que vocês percebam, né, o transbordar do amor de Jesus por nós, que nós não, na verdade, não conseguimos colocar na nossa cabecinha, né, todo esse amor que Jesus tem por nós. Jesus tem as virtudes em grau supremo e nos ama tão ternamente como é possível, e como é possível não amá-lo? Não ser objeto único de nosso amor. E os santos, como nos lembra Santo Afonso, eles exclamavam constantemente: o amor não é amado, o amor não é amado. São Francisco fala muito isso, usa muito essa expressão, o amor não é amado. Mas outros santos também diziam isso, e Santo Afonso resgata: o amor não é amado. E ele continuava: fazer o amor ser amado, fazer o amor ser amado, amar o amor. Quando nós descobrimos o amor de Jesus, nós realmente encontramos o tesouro da nossa vida, né? Por isso nós cantamos: salve, salve, divino tesouro. Um segundo tema que Santo Afonso apresenta sobre o Sagrado Coração de Jesus é o tema da Eucaristia. Como que nós vamos encontrar a expressão de um amor tão grande de Jesus por nós? Aonde nós vamos encontrar? Na Eucaristia. E é tão interessante que nas novenas do Sagrado Coração de Jesus, da solenidade do Coração de Jesus, o segundo dia sempre é Corpus Christi. É um sinal de unidade.
do coração de Jesus e da Eucaristia. Nós não podemos, meus irmãos, minhas irmãs, ser devotos do coração de Jesus e não termos uma vida de oração, de profunda devoção à Eucaristia. Santo Afonso até vai dizer que a adoração eucarística, a devoção eucarística, é a maior de todas as devoções. E olha que Santo Afonso era muito mariano, hein? Ele até escreveu as glórias de Maria. Talvez alguém que ouviu falar de Santo Afonso, ele fala que a maior devoção é a Nossa Senhora, né? Porque ele escreveu muito, muito, muito sobre Nossa Senhora. Mas não, a devoção eucarística é a maior de todas as devoções. E às vezes nós corremos o perigo de colocarmos Maria com mais presença do que a própria Eucaristia. Nós do apostolado da oração temos que cuidar muito com isso, né? A adoração de reparação, como nos pede o apostolado, o amor e reparação, né, do Sagrado Coração de Jesus e, é claro, do Imaculado Coração de Maria. Então, sobre a Eucaristia, Santo Afonso vai resgatar uma frase de São Pedro de Alcântara: o esposo, para consolar a sua esposa durante sua longa ausência, quis dar-lhe uma companhia e instituiu esse sacramento, no qual reside em pessoa, presença real. Era a melhor prova que lhe podia dar do seu amor. Santo Afonso traz de São Pedro de Alcântara isso. Então, Jesus, para demonstrar o seu amor para com a sua esposa, a Igreja, instituiu a Eucaristia para mostrar visivelmente a sua presença constante nos nossos sacrários. Não só a sua presença, né? Mas também Ele como um alimento para nós, o alimento salutar para nós. Porque quem ama não apenas dá coisas para o outro, para o amado, mas se dá todo inteiro para o amado. O esposo Cristo se deu na Eucaristia totalmente para nós. Nós, Igreja, sua esposa, né? O que mais aflige a Igreja é ver que a maior parte dos que creem na Eucaristia, em vez de reparar em tantos ultrajes por testemunhos de respeito e piedade, vem aumentar a dor de Jesus pelas suas irreverências nas igrejas. Como faz falta a genuflexão quando entramos na igreja, porque na igreja, em todas as igrejas católicas, está Jesus sacramentado, está a Eucaristia. Como faz falta muitas vezes, às vezes nós que temos essa devoção, nos escandalizamos quando vemos alguém vindo, né? Nós sabemos que aqui, como uma cidade turística, às vezes corre-se o risco de alguns entrarem na igreja simplesmente como um turista para conhecer, porque é uma igreja histórica, né? Falo aqui da matriz. E às vezes falta esta reverência, esta adoração. E Santo Afonso vai tocar muito nessa tecla da adoração, da genuflexão, dos gestos de devoção. E devoção aqui nada mais é do que dedicação. Devoção vem dessa palavra, dedicação, dedicar-se, dedicar o nosso tempo, dedicar os nossos gestos, os nossos pensamentos, tudo o que somos para a Eucaristia. Santo Afonso diz: assistir com fé às missas, buscar a Santa Comunhão com devoção e a visita frequente ao Santíssimo Sacramento são pontos fundamentais. Como nós estamos comungando, não é só adoração, mas como nós estamos entrando na fila de comunhão ao encontro do nosso esposo, do nosso noivo. Eu sempre gosto de fazer essa comparação que eu ouvi uma vez, tem até uma canção que diz:
que quando entramos na fila da comunhão, nós estamos entrando para o nosso casamento. Nós, como noiva, a igreja, estamos indo ao encontro do noivo, diante do altar. Será que nós estamos buscando a Eucaristia com essa devoção, com esse amor que Ele já manifestou por nós? E Santo Afonso, ele saúda o coração de Jesus, esse coração eucarístico de Jesus, com 3 fins. Primeiro, em reconhecimento deste grande dom que é a Eucaristia. É um dom para nós. Jesus, ele fez isto, ele instituiu a Eucaristia simplesmente como um dom, como uma graça, como um presente para nós. Segundo ponto, em reparação de todos os ultrajes que dos vossos inimigos tendes recebido nesse sacramento, como é ultrajado, como é blasfemado, quantos sacrilégios contra a Eucaristia. E nós, nesses tempos, vemos, nas redes sociais, às vezes aparece, um vandalismo numa igreja, Eucaristias sendo espalhadas pelo chão. Isso deveria ser para o nosso coração devoto do coração de Jesus uma grande dor, uma profunda dor, porque ali está o dom de Jesus. Jesus preparou este dom para nós, instituiu isso para nós. E terceiro ponto, na intenção de vos adorar por esta visita em todos os lugares do mundo, onde sois menos reverenciado e mais abandonado neste sacramento. Tem um santo que diz, até achei interessante, que nós deveríamos ir até o Santíssimo Sacramento pensando que ele, há 2 séculos, aliás, há 2000 anos nos espera. Há 2000 anos nos espera. Então isso é muito forte. Terceiro tema que Santo Afonso traz, que o coração de Jesus é um coração amante. Jesus nos ama tanto que se todos os homens e todos os anjos se unissem para amar com todas as suas forças, não chegariam à milésima parte do amor que Jesus tem para conosco. Muito forte isso, Daí nós falamos aqui de amor de uma mãe com seus filhos, de um pai para com seus filhos, de um casal, no início, lá do namoro, depois do matrimônio. Nós falamos de tudo isso. Vamos colocar tudo isso num pacote e comparar com o amor de Jesus? Não chegariam à milésima parte do amor que Jesus tem para conosco. Santo Afonso, ele insiste que o amor de Jesus é excessivo, é extremado, é enlouquecido. É muito forte esse amor. Não temos palavras para expressar, Deus nos amou desde toda a eternidade. Não houve um instante em que não tenha pensado em nós e amado cada um de nós. Por nosso amor se fez homem e escolheu uma vida penosa e a morte de cruz. Quando nós falamos de tempo, nós falamos de coisas limitadas, porque o tempo é o quê? Passado, presente e futuro. Tudo no tempo tem um começo e um fim. Tudo. Esse encontro começou, está acontecendo e vai ter um fim. E tudo é assim. Agora, a eternidade, não existe isso. Na eternidade não existe passado, presente e futuro. Na eternidade existe a eternidade. Por isso que a gente não consegue explicar a vida eterna. O que é a vida eterna? Não se compara a nada nesse mundo, porque a gente fala aqui de tempo e espaço,
E eternidade não se fala de tempo e espaço. Então, quando nós pensamos que o amor de Jesus por nós começou na eternidade, nossa compreensão se perde aqui. Que amor é esse? Que amor é esse de um Deus que amou-me desde a eternidade? Santo Afonso poderia ter dito, né? Jesus começou a nos amar a partir da encarnação, porque daí ele entrou no tempo, no espaço, na nossa realidade, mas não. Isso é só uma continuação do grande amor que ele já tinha conosco por todos nós na eternidade. Amou-nos mais que sua honra, que seu repouso, que a vida, que a sua vida neste mundo. Sacrificou tudo para nos provar o amor que tem para conosco. Eis o amor excessivo de Deus. Foi o amor que fez com que Jesus permanecesse conosco no Santíssimo Sacramento. Santo Afonso vai retomar muitas vezes a temática do Santíssimo Sacramento. Até porque, como eu disse, Sagrado Coração de Jesus e a Eucaristia é a mesma coisa, né? Então a nossa maior devoção deve ser para com a Eucaristia. Santo Afonso chama o Santíssimo Sacramento de trono de amor. Olha o trono que ele escolheu. Ele poderia muito bem escolher um trono daqueles poderosos, né? Magnânimos, que chamasse a atenção de todos nós, assim, por causa dos seus brilhos, dos seus ouros, né? Mas qual foi o trono que ele escolheu? Um trono de amor. Os tabernáculos das nossas igrejas, os sacrários. É muito forte. Eu, pelo menos, me encantei muito e ainda estou encantado com tudo que Santo Afonso escreveu sobre o Sagrado Coração de Jesus. Neste trono de amor, os sacrários das nossas igrejas, Jesus, ele se aniquilou, ou seja, se rebaixou ao extremo da sua majestade, sem movimento, sem uso dos sentidos, de forma que parece que não tem outro ofício a cumprir, senão o de amar os homens. Na Eucaristia, Jesus não tem outro ofício a não ser nos amar, nos amar. É interessante isso. Ele deixou a sua majestade de lado, não há movimento, na Eucaristia não há movimento, nós que movemos a Eucaristia, né? Com as nossas mãos, olha que aniquilamento de Jesus, não usa dos seus sentidos na Eucaristia. Então o único ofício de Jesus na Eucaristia é nos amar, nos alcançar, nos alcançar. E o amor faz desejar a presença contínua da pessoa amada. Parece que para o amor de nosso Senhor era demasiadamente breve a permanência com os homens durante 30 anos. Pelo que, a fim de mostrar seu desejo de estar entre nós, resolveu fazer o maior de todos os milagres, a instituição da Eucaristia. Às vezes a gente pede por milagres, né? Por milagres e muito mais milagres. Senhor, faz um milagre em mim. Tem até uma música que diz, né? E nós não nos damos conta do milagre que acontece em toda a Santa Missa, que Jesus quis fazer para estar conosco. Não quis apenas ficar 30 anos conosco, no meio dos homens, né, das mulheres, mas ele quis fazer esse milagre da Eucaristia para permanecer entre nós. Mas já estava realizada a obra da redenção. Já estavam os homens reconciliados com Deus. Para que servia, então, a permanência de Jesus na terra, nesse sacramento?
Daí Santo Afonso usa, uma expressão: Jesus ali fica porque não se pode separar de nós, dizendo que acha suas delícias em estar conosco. As delícias de Jesus é estar conosco. Quis ainda fazer-se o sustento das nossas almas, fazer com que nossos corações fossem uma só coisa com o seu próprio coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, vinde a mim, diz Jesus, O amor de Jesus é incompreensível. Coração criado de propósito para amar os homens. Eu achei interessante essa expressão. Deus criou um coração de propósito para Ele, para nos amar. Porque você sabe, a gente, é claro, utiliza os elementos humanos para enxergarmos Deus, Mas Deus, Ele não tinha um coração como o nosso. Como que Deus foi ter um coração como o nosso? Na encarnação. Porque se encarnando, Ele assumiu um coração como o nosso, porque Ele assumiu tudo em nós, exceto o pecado, como diz São Paulo. Então Ele assumiu um coração. Isso é maravilhoso, porque a partir dali Ele nos ensina como amar. Queremos aprender a amar? Vamos olhar para Jesus, porque Ele tem um coração como o nosso, e nós temos que ter um coração agora como o dele. Então isso é maravilhoso. Ele criou de propósito esse coração para nos amar, e esse coração ainda está na Santíssima Trindade, para nos mostrar que é isto, é este amor que nós devemos buscar, que nós devemos querer para nós. Dai-me a graça de vos amar e depois castigai-me como quiserdes. Como, porém, poderei recear tal castigo, visto que vos ouço ainda intimar-me o doce, o amável preceito de vos amar, meu Senhor e meu Deus? Nós não precisamos temer o castigo de Deus, porque o castigo, na verdade, não é castigo. O castigo de Deus é amar. Amai-me mais, buscai-me mais. E já não é castigo, como diz Santo Afonso, mas é as nossas delícias, o nosso gosto, o nosso bem, a nossa salvação. Como ser ingrato, Santo Afonso pergunta. Perguntemos nós, para nós mesmos, como eu posso ser ingrato diante de um amor tão extremado de Deus por mim? E o quarto tema que Santo Afonso traz: coração suspirando por ser amado. Suspirando por ser amado. E Santo Afonso começa assim esse tema. Como eu já disse, Jesus não precisa de nós. Não precisa. Jesus mesmo disse, Somos servos inúteis. Não fizemos nada mais do que deveríamos ter feito. Jesus não precisa de nós. Com ou sem o nosso amor, Ele é igualmente feliz, rico e poderoso. Todavia, como diz Santo Tomás de Aquino, que ele cita, porque Jesus Cristo nos ama, Ele deseja tanto o nosso amor, como se o homem lhe fosse Deus. Isso é forte. E sua felicidade dependesse da do homem. Então Ele se faz depender do nosso amor.
para nosso bem, porque Ele sabe que nós precisamos ir até Ele, Ele sabe que nós dependemos dEle. Jesus em outra ocasião diz, em João: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Então esse amor que Ele não precisa, Ele quer precisar para o nosso bem. E daí Santo Afonso vai dizer: se um vassalo dissesse ao seu monarca: Senhor, eu vos amo, seria tido por um sujeito presunçoso. Mas que se havia de dizer, se o rei ordenasse ao vassalo: eu quero que me ames, não se abaixam a tanto os reis da terra, mas Jesus Cristo, o Rei do céu, Ele nos pede com todo empenho o nosso amor. Isso é forte também. Agora, a gente, claro, não tem muito essa compreensão de monarca, né? De reis e coroas, né? Mas a gente pode até imaginar, naquele tempo, né, em que existiam os reis, os poderosos, tinham os seus escravos, os seus vassalos, será que eles iriam pedir para que os amassem? Eles eram escravos, estavam ali para cumprir o que eles precisavam fazer, né? Se não fizessem, iriam, né, levar os castigos lá que eles mereciam, né? Naquela época, é claro, né? Mas Jesus não. Jesus, Ele pede como rei. Nós vamos celebrar agora, domingo que vem, Jesus Cristo, o Rei do Universo. O Rei pede para nós, pobres mortais, simples, criaturas, né? Mas também chamados de filhos pela ordem da graça. Ele pede o nosso amor. O nosso amor, né? E daí nós lembramos aquilo que eu já falei: fazer o amor ser amado. Fazer o amor ser amado, amar o amor. E isso daqui também é muito forte. Que inferno me seria mais horrível, que desgraça mais triste, do que ver-me privado do vosso amor. Se no meio das chamas do inferno vos pudessem amar, o inferno se transformaria em paraíso. E se no paraíso os bem-aventurados não vos pudessem amar, o paraíso seria um inferno. Santo Afonso que está dizendo, hein? Se fosse eu, talvez vocês poderiam se escandalizar, né? Mas é ele que está dizendo. Porque o inferno nada mais é do que a privação do amor, a ausência de Deus, né? Nós muitas vezes vivemos o inferno aqui na terra, porque nos distanciamos de Deus, nos colocamos às vezes no lugar de Deus. Santo Afonso vai dizer isso. Se no inferno nós pudéssemos amar a Deus, o inferno se transformaria num paraíso rapidinho. E o inverso também é verdade, né? Se no céu fôssemos privados de amar a Deus, o céu se transformaria no inferno. Isso nós podemos ver nas nossas casas. Não precisamos morrer para fazer essa experiência. Façamos essa experiência nas nossas casas. Coloquemos Deus no centro e vejamos como que a nossa vida vai prosseguir, né? E deixemos Deus por um tempo. Não, melhor não, né? Melhor não. Mas, só para a gente entender o quanto é terrível nós sermos privados do amor de Deus. E nós não somos privados desse amor. Ele nos espera. Ele anseia por esse encontro, esse amor. E o quinto tema, o coração aflito de Jesus. Jesus diz, pouco antes da sua morte, no Getsêmani, né? Minha alma está triste até a morte.
a dor mais crucial que tanto afligiu o coração de Jesus não foi a previsão dos tormentos e opróbrios que os homens lhe preparavam, mas sim a previsão da ingratidão deles para com o seu amor imenso. E o que Jesus diz a Santa Margarida quando aparece para ela? Eis o coração que tanto amou os homens e que não recebe da maioria a não ser ingratidões. Então, a maior dor de Jesus antes da sua cruz não foi tanto o pensar no que ele iria passar no Calvário, na via sacra até a cruz, mas pensar nas ingratidões. Jesus é onisciente, né? Já sabe de tudo. Então ele já sabia das nossas ingratidões. Jesus previu nossos pecados, as injúrias horrorosas ao seu adorável coração no Santíssimo Sacramento, como penhor de afeto, como penhor de amor. Esta palavra penhor também é uma palavra que Santo Afonso usa bastante para com o coração de Jesus e a Eucaristia. Penhor quer dizer garantia. Penhor é garantia, garantia de amor para conosco. De tal forma que nós não podemos dizer: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Não temos esse direito. Nós temos Jesus que nos ama com amor extremado, e ninguém está ausente deste amor, isento deste amor que Jesus tem para com todos nós. Jesus prefere permitir tantos sacrilégios a privar as almas andantes desse alimento celeste. Nós poderíamos pensar: por que Jesus, ele insiste na Eucaristia, em meio a tantos sacrilégios, tantas pessoas comungando um mal, sem a devida preparação, sem aquela devoção? Por que Jesus insiste na Eucaristia, se tantas profanações acontecem? E Santo Afonso que diz: ele prefere permitir tantos sacrilégios a privar as almas andantes desse alimento celeste, o penhor de amor. Jesus prefere os sacrilégios do que nos privar de tão grande amor, de um alimento que nos impulsiona para o céu, pão vivo descido do céu. Amar o coração que tanto nos amou, nos consumir de amor, como as velas ao redor dos santos tabernáculos. Que lindo, né? Nós devemos arder de amor por esse coração, pela Eucaristia, como as velas que vão se consumindo, às vezes até meio esquecidas, né? Lá no canto dos altares, às vezes são meio esquecidas, a gente nem se dá conta que as velas estão aí, mas estão se consumindo. E nós também devemos nos consumir de amor ao redor dos santos tabernáculos, arder de amor. O sexto tema que Santo Afonso apresenta é o coração misericordioso de Jesus. A sua misericórdia se estende de geração em geração, como Maria cantou no Magnífica. Onde achar um coração que se tenha compadecido mais de nossas misérias? A sua misericórdia fê-lo baixar do céu à terra. Jesus, ele desceu até nós por misericórdia de nós. E o Papa Francisco vai dizer o quê? Que o nome de Deus é amor.
mas é também misericórdia. É o novo nome de Deus, misericórdia, que na verdade nada mais é do que uma expressão do amor, né? A misericórdia é uma expressão do amor de Deus. Ele mesmo sofreu o castigo que nós tínhamos merecido. Ele merecia a cruz, não éramos nós que merecíamos a cruz, mas ele quis sofrer o nosso castigo, quis pagar o preço de tão grande amor. A mesma piedade e compaixão o faz ainda agora dizer: por que vos quereis condenar fugindo de mim? Jesus pergunta para nós: por que vos quereis condenar fugindo de mim? Não vedes que, se afastando de mim, correis para a morte eterna? E daí Santo Afonso sempre termina com uma prece, né? Pai amoroso, com o filho arrependido, o abraça e esquece as injúrias recebidas. Já os homens não são assim. Guardam a lembrança da ofensa e sentem desejo de vingança. Só não o fazem por serem tementes a Deus. Ele termina com a prece: tende compaixão de mim. Tende compaixão de mim pelas ingratidões. Então esse exemplo é muito importante a gente levar em conta, que Deus, Ele se esquece das nossas injúrias, como o pai do filho pródigo, lembram? O filho se preparou tanto e tanto, treinou até mesmo, né? O que iria falar para o pai, e o que o pai fez? O abraçou, esqueceu de todas as injúrias. Deus é assim conosco. Quando vamos até Ele com o coração contrito, realmente arrependido, que quer mudar de vida, quer conversão. Agora nós às vezes temos essa dificuldade, né? Santo Afonso diz: já os homens não são assim. Guardam a lembrança das ofensas e sentem desejo de vingança. Só não o fazem porque temem a Deus. Mas alguns, mesmo temendo a Deus, né, acabam por se vingar, né? Querem se vingar, né? Não querem nem saber. Às vezes na igreja a gente vê isso. Isso é triste, ver na igreja essa realidade. Santo Afonso continua com uma prece: ó Jesus, a vossa misericórdia me esperou, conservou a vida, me esclareceu e me convidou à penitência. Ela me deu a dor dos pecados e o desejo de vos amar e confiar na vossa graça. Eu achei muito bela essa oração de Santo Afonso, porque nos mostra que Jesus nos espera, Jesus nos conserva a vida mesmo lá no pecado, na lama, na miséria. Ele está nos esperando como o pai do filho pródigo, e ele tem aquela confiança: ele vai voltar, ele vai voltar. E depois ele diz: ele esclareceu a minha consciência, esclareceu aquilo que eu não podia seguir mais e me convidou para a penitência. Quando nós sentimos aquele desejo de se confessar, de buscar o perdão de Deus, ali está o toque da misericórdia. Não é só da nossa parte, mas é o toque da misericórdia. O toque da misericórdia que nos alcança. Nós temos que ir terminando. Eu vou apresentar para vocês o 7º tema de Santo Afonso: a liberalidade do coração de Jesus. Coração mais bondoso é o de Jesus Cristo, que tem uma bondade infinita, tem um desejo extremo de comunicar-nos as suas riquezas. Ele se fez pobre para nos fazer ricos.
se fez pobre para nos fazer ricos. Para este fim, ainda quis ficar no Santíssimo Sacramento. Olha a insistência de Santo Afonso. No qual está com as mãos cheias de graça e as dispensa aos que vierem visitar. Quando nós visitamos o sacrário, o Santíssimo Sacramento, nós vamos em busca de graças, de bênçãos. Lá estão as graças e bênçãos para nós. Tem um santo que diz, acho que é São João Bosco: queres poucas graças? Vá pouco visitar o Santíssimo Sacramento. Queres muitas graças? Vá muito visitar o Santíssimo Sacramento. Então, se vocês não lembrarem de nada dessa formação, pelo menos lembrem-se disso: a visita ao Santíssimo Sacramento, visita ao nosso melhor amigo, é a nossa missão. Como apóstolos do coração de Jesus, nós precisamos nos alimentar, nos abastecer desse amor, desta devoção ao coração de Jesus. Não saberá negar, Jesus não saberá negar seus bens a quem dá toda a sua pessoa para si. No coração de Jesus achamos todos os bens e todas as graças que desejamos. É ao coração de Jesus que devemos agradecer todas as graças recebidas: a redenção, a nossa vocação, as luzes interiores, o perdão, a força para resistir às tentações, a paciência nas contrariedades. Sem mim nada podeis fazer. Peçamos com confiança e vamos obter tudo. Podem tirar-nos tudo, os bens, podem nos tirar o sangue, a vida, mas não o coração. Ninguém pode nos tirar o coração. Com este coração nós podemos amá-lo e nós podemos querer amá-lo. Maria foi assim. Maria, de certa forma, perdeu muitas coisas. Perdeu até mesmo o seu filho na cruz. Na verdade, ela ofereceu o seu filho na cruz. Como Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, mas Deus poupou aquele sacrifício, Maria ofereceu o seu filho, seu único filho. Deus não poupou o seu único filho, mas Maria ainda teve o seu coração para que ela pudesse amá-lo, para que ela pudesse amar o seu filho de todo o coração. Eu vou terminar então com o oitavo tema, senão nós vamos nos estender demais. O coração agradecido de Jesus. É tão agradecido o coração de Jesus que não pode ver uma obra feita por amor e não dar a cada qual a devida recompensa. Jesus diz no Evangelho: quem deixar pai, mãe, casa, tal, receberá 100 vezes mais, o cêntuplo, E Santo Afonso traz este versículo da Bíblia dizendo que qualquer obra feita com amor ao coração de Jesus, Ele nos agradecerá nos dando o cêntuplo, 100 por 1. Qualquer ato de amor, Ele nos dará a devida recompensa. Os homens recompensam os outros uma vez, depois nem pensam nisso, A gente lá dá uma gorjetinha para ele, que fez ali os cantores aí, dá um dinheirinho aí para eles, que tá mais do que bom,
Espero que não peçam, né? Mas Santo Afonso quer dizer isso, né? A gente dá ali um dinheirinho, ali uma coisinha e já tá bom. Depois nem pensam nisso. Cristo não. Cristo, com o seu coração amoroso e agradecido, dá o cêntuplo na vida presente e na outra vida. Isso é o que está no Evangelho. Na vida presente e na outra vida. Então nós devemos nos dedicar, esmerar-se por contentar o coração agradecido de Jesus. Uma só gota de sangue ou uma só lágrima de Jesus já seria motivo de gratidão infinita e forma de obter toda a graça. Jesus, porém, quis despender por nós todos os instantes da sua vida, todos os seus merecimentos, penas, ignomínias, sangue e vida, de modo que temos 1000 obrigações para amá-lo. 1000 obrigações para amá-lo. Parece, porém, isso aqui é forte, hein? Parece, porém, que às vezes somos mais gratos a animais do que a Deus. A gente tem o nosso animalzinho de estimação, né? Perde um tempão com ele lá, né? Brincando, né? Enfim, Santo Afonso faz uma comparação, né? Às vezes a gente é mais agradecido a um animal do que a Deus. Então isso é muito forte. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que esta simples formação, né, com algumas reflexões de Santo Afonso, como eu disse, eu estimo muito Santo Afonso, que essa formação seja para nós o motivo de amarmos mais o coração de Jesus. Que não seja uma devoção dentre as outras. A igreja estima tanto essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que até criou uma solenidade, sempre em junho, né? Na 8ª de Corpus Christi. Então convém muito nós dedicarmos, buscarmos, nos aprofundarmos nessa devoção. O que é de fato a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? E nós vamos logo mais fazer o intervalo e fazermos um momento de adoração, né? Infelizmente não poderemos nos estender tanto porque eu tenho missa, né? Mas nada impede de que vocês permaneçam na igreja e o adorem, né? Porque, como diz o santo que eu citei, né? Ele há 2000 anos nos espera, né? Nos espera, cheio de graça e cheio de amor. Amém? Amém. Vamos cantar um canto, então? Não perdi a voz.